Hoje eu vou te contar como eu faço para assistir filmes em inglês sem legenda. Hey guys, I'm Teacher Jaque. And I'm Teacher Meilin. E hoje é a minha vez de entrevistar Jaque e buscar algumas dicas do que você pode fazer para assistir filmes em inglês sem legendas. Então, Jaque, a minha primeira pergunta: há quanto tempo que você assiste filmes sem legendas? Então, May, pra ser sincera, não faz muito tempo não. Sabe quando que eu fui acreditar que eu conseguia assistir filmes sem legenda? Quando eu fui viajar para fora do Brasil e nós combinamos de ir ao cinema. Foi aí que eu caí na real que as legendas não estariam lá e eu fiquei até em choque. Será que eu vou conseguir entender? Incrível isso, né? Mas a verdade é que naquela situação eu não tinha opção. Eu fui arrancada da minha zona de conforto. E foi ali que eu fiquei. O filme terminou e eu fiquei assim, interesting, nice, foi tranquilo. Então, eu tô aqui pra te dizer, sim, você também consegue. Você pode talvez estar passando pela mesma coisa que eu passei, falta aquela coragem de botar ali no controle, sai daí, tira essa legenda. Porque é claro que é muito mais fácil a gente deixar a legenda ativada e assistir para nossa compreensão, é um conforto. Então, às vezes eu criava aquela desculpa de eu não vou conseguir entender tudo, ou é porque o som vai ter que ficar baixo, então eu não vou ouvir muito bem. Olha a sabotagem. E Jaque, você acha que assistir um filme com legenda em inglês é ruim? Acho que esse é um ponto muito importante e a resposta é: depende do seu objetivo. Por quê? Porque é inevitável não ler quando a legenda tá ali. Sim, a gente vai ler. Faz um teste. Ativa as legendas em português deste vídeo aqui e tenta não ler elas. É muito difícil. Mas a questão é que você precisa estar consciente que isso é uma escolha. Então, quando você ativa a legenda em inglês, você está trabalhando duas habilidades. Você está trabalhando o seu reading skills e o listening skills. Só que com certeza, primordialmente o seu reading skills, a sua leitura do que listening skills. Agora, para exercitar 100% o seu listening skills, tem que estar sem legenda. Então, é uma questão de escolha. Você precisa saber o que você quer treinar mais neste momento. Se você sim quer treinar mais o seu listening skills, tira a legenda. Perfeito, excelente. E quais dicas você pode dar, Jaque, que deram certo contigo? A primeira coisa que eu sempre gostei de fazer, especialmente quando eu estava começando, é o fone de ouvido. Eu sempre gostei de assistir filmes sem legenda com os fones, porque eles tiram quaisquer distrações, eles me dão mais foco e eu tenho a sensação de que o som ele é mais claro. Então, se você pode assistir no computador, ou se tem, por acaso, aquela televisão com os fones sem fio, ou até mesmo pelo tablet, se você consegue assistir os filmes dessas plataformas com o fone, é uma boa experiência. Eu gosto bastante. Outra coisa importante é: acredite em você. Não faça o que eu fiz de demorar muito tempo para acreditar que eu era capaz de ver filmes sem legendas. Então, você pode começar fazendo testes metade. Eu fiz isso com aquela série Chernobyl da HBO, e se você não viu ainda, ela é uma série fantástica, e o que eu fiz foi metade. Eu vi metade do início da série, os primeiros episódios com a legenda, entendi o contexto, entendi a história,
e depois a outra metade eu assisti sem legenda, não foi difícil. Você pode fazer isso também com filmes, começar a ver um filme com a legenda, né, se inteirar da história e do contexto, e ali a outra metade tira a legenda. A terceira dica que eu dou é: aceite que você não vai entender every single word, cada palavra. It's okay. Isso é outra coisa que eu precisei entender, que faz parte da compreensão, a dedução. E às vezes a gente não vai entender cada palavrinha, a gente vai ir deduzindo elas conforme o filme está acontecendo, pelo contexto, ou às vezes a gente não vai entender mesmo. Eu já que prefiro continuar o filme e assistir ele uma segunda vez depois, para pegar as coisas que eu não tinha visto pela primeira vez, que eu não tinha prestado atenção pela primeira vez. Mas se você não gosta de ver o mesmo filme mais de uma vez, você pode usar da técnica de pausar, volta, ativa a legenda, pega aquela palavra. Se você tem um caderninho, você pode até anotar ela para criar frases e contextos depois, ou só olha a palavra, entendeu a palavra, tira a legenda de novo, vida que segue. Pode ser dessa forma também, já fiz isso, funcionou também muito bem. Assisti um filme recentemente, Radioactive, muito legal a história desse filme. Eu comecei totalmente sem legenda, teve um ponto ali que foi difícil eu entender, ativei a legenda, ok, entendi, tira a legenda, segui tranquilamente. Pode ser assim também. O importante é que você não crie a ansiedade por não estar entendendo cada palavra. Mas assim, eu acho que a minha quarta dica é a melhor dica que eu posso te dar hoje. Estude antes de ver o filme. Eu sou particularmente fã em filmes baseados em histórias reais. Então, eu gosto muito de saber, entender sobre a história antes de ver o filme, porque isso me deixa mais empolgada quando eu tô assistindo. Assim, sim, é isso aqui que aconteceu, agora eles estão fazendo até o jogo de cenas fora. Eu gosto muito de fazer isso. Tem a questão dos spoilers, mesmo que seja um filme baseado em uma história real, normalmente as pessoas já conhecem a história, mas se você gosta da surpresa de ver o filme e estar descobrindo a história conforme você está vendo o filme, o que você pode fazer é ver o filme pela primeira vez, estuda ele, investiga, vai vídeos na internet, a história dele em inglês ou em português, e depois assiste ele de novo sem a legenda. Pode ser também uma boa experiência. Eu fiz isso com um filme chamado Kiss and Cry, é um filme canadense. Eu não sabia a história, foi bem aquela questão de eu tô aqui olhando, quero ver um filme no Netflix, o que eu vou fazer? Vi aquela história e dizia que era baseada numa história real, interesting. Aí eu fui lá e fui assistir. Se você gosta do gênero drama, é um filme bem interessante. E depois que o filme acabou, eu comecei a pesquisar sobre a história. E, nossa, eu descobri muitas coisas interessantes sobre o filme. Os atores que estavam no filme eram amigos da pessoa em que o filme foi dedicado. A história tem vídeos reais sobre os fatos que são falados no filme. Eu acho isso muito interessante. Eu tinha falado de outro também. Sim. Outra coisa que você pode fazer é ler um livro antes, que foi outra coisa que eu fiz com aquele filme do John Green, The Fault in Our Stars. Eu li o livro, assisti ele no cinema, depois eu vi ele sem legenda de novo. E foi muito, muito, muito legal. Foi fácil de assistir, você consegue se envolver mais com os personagens também e com as cenas quando você tira a legenda. Então foi muito bom. Nossa, Jade, que dicas maravilhosas! E agora, falando de filmes, você assista qualquer filme sem legenda? Tem algum para indicar? Então, não. Depende do filme, depende da ocasião. Se eu, por exemplo, vou jantar, vou fazer alguma coisa enquanto tem um filme rodando, eu vou deixar a legenda ativada. Se eu vou assistir um filme sem legenda, eu vou sentar
com uma pipoca e estar 100% ali prestando atenção no filme. Mas de modo geral, a dica que eu posso te dar quando você vai escolher um filme é, primeiramente, pensar em filmes que não tenham uma troca constante de diálogo entre personagens, como, por exemplo, The Pursuit of Happiness, que é Em Busca da Felicidade com Will Smith. Os diálogos daquele filme não são tão complexos e eles basicamente estão em voltas dele com a mulher, ele com o filho, ele com o futuro chefe. Eu achei ele um filme, por mais que eu tenha assistido aquele filme várias vezes, por gostar muito, eu acho que é um filme bom de assistir sem legenda. Porém, um filme que eu me dei muito mal foi o The Big Short. Não sei se você já assistiu esse filme, talvez se você já entenda do que aconteceu nos Estados Unidos, daquela bolha, da história da bolha que aconteceu nos Estados Unidos em 2009, eu acho. Talvez para você entender esse filme seja mais fácil, mas eu não entendia nada. Eu só sabia que tinha tido aquela grande crise econômica e que aquele filme era uma história real do que tinha acontecido. Fui ver e eu fiquei... Porque tem muito diálogo entre personagens diferentes, então para mim o assunto era um assunto que eu não dominava, eu não sabia claramente o que estava acontecendo. Eram muitos personagens. Quando é muita pessoa, gente, isso é uma coisa que eu também, se você tá começando, eu não aconselho. Porque são muitos personagens. Eu tenho uma memória péssima. Então é o nome do fulano, o nome do Beltrano, é nome. Eu não consigo lembrar o nome dos personagens. Nem com legenda, nem sem legenda. Isso é uma dificuldade pessoal minha. Então, quando tem muita gente para lembrar os nomes, já acho difícil. Aí, para mim, o enredo começa a ficar mais complexo. Então, eu preciso realmente estudar. Eu leio, conheço a história. Então, hoje, se eu fosse assistir o The Big Short de novo, eu leria a história para entender claramente o que aconteceu em 2009 nos Estados Unidos, para depois ver o filme sem legenda. Outra coisa para indicar é, se você está começando a assistir filmes sem legendas agora, talvez seja interessante começar com filmes que tenham um fim previsível. Aquele filme que você lê a sinopse e quando você lê a sinopse você já consegue imaginar o que vai acontecer no fim. São filmes que, nesse sentido, não tem um enredo muito complexo. Isso facilita a chance de você não ficar ansioso enquanto você tá vendo o filme. Não tô entendendo. Pode ser que, como eu falei, vai ter coisas, palavras específicas que a gente não vai entender claramente, mas a história, o fim, a gente consegue entender. Um filme pra mim que foi assim, agora o nome é... Good Deed, se eu não me engano, é o nome do filme. É um filme muito legal, também é uma história real, um filme muito legal de assistir, sem legenda. Quando eu li a sinopse, eu vi que não ia ser um filme difícil de entender. Então, é um filme que é uma história bonita e que não foi complexo, então foi tranquilo para eu entender ele. Recomendo. Outra coisa que eu fazia muito na minha adolescência, eu era fã do filme A Walk to Remember, assisti muitas vezes, e muitas vezes assisti com a minha amiga Júlia. Então, na adolescência, a gente viu ele com legenda em português, com legenda em inglês, sem legenda, com legenda em espanhol. Era um evento. Então, isso é outra coisa que você pode fazer. Tem um filme que você ama, que você já assistiu ele várias vezes na sessão da tarde, e que você gostaria de ver ele, talvez, em inglês? Tenta! Teve um filme que eu assisti, acho que foi o ano passado, agora esse início de quarentena, eu vi, acho que foi na Netflix, ou a Matilda. Conhece a história da Matilda? Gente, foi uma experiência muito legal ver ele 100% em inglês, sem ter o áudio, né? Porque a gente tá acostumado a ver o áudio dublado. Foi muito, muito legal. Tem a questão da comédia. Eu acho a comédia um pouco complexo de assistir, porque a piada, de modo geral, ela pode ser muito um jogo de linguagem ou questões culturais, então pode ser mais complexo. Porém, se você é fã de Simpsons, por que não tentar sem legenda? Se você assistiu a vida inteira dublado,
pode ser uma boa tentativa colocar ele sem legenda, mas eu acho que é um pouco desafiador. Por que não tentar? Um filme que eu assisti recentemente, esses animation, que eu achei muito legal, foi o Hansel and Gretel, que é a história de João e Maria, que foi uma versão moderna de João e Maria, que eu acho que a Netflix fez. Foi super tranquilo assistir ele em inglês, sem legenda, recomendo. É uma história leve que você pode assistir no domingo, com a família, com os filhos. Ah, parei, também tem o Pica-Pau, do Woody Woodpecker. Coisas, cartoons de infância. Nossa, é uma super experiência também ver essas coisas em inglês. Eu já vi Popeye em inglês, Tio Patinha em inglês, Woody Woodpecker em inglês. É muito legal, é uma experiência diferente que, se você quer se arriscar, eu acho que vale muito a pena. E outra coisa que eu acho interessante de ver em inglês são as docu-series, que tem várias pelas plataformas de streaming. Uma que eu assisti no verão foi uma sobre o Cecil Hotel. É um documentário sobre uma história, né, que aconteceu nesse hotel em Los Angeles. Vale a pena ler, entender o que aconteceu lá e depois assistir a série. Eu achei uma série tranquila de ver sem legendas. Você pode tentar e depois me conta o que você achou. E por último, eu te aconselharia a ler reviews sobre os filmes. Não precisa ser todos, mas aqueles que você mais gostou, você pode ver as reviews antes, se você não tem problema com spoilers, ou ler depois, porque reviews, de modo geral, elas te agregam muito, especialmente com adjetivos, você aprender muitos adjetivos em inglês. Então, eu aconselho, vou deixar o link aqui na descrição de um site sobre reviews que se chama Rotten Tomatoes. É um site que fala muito, ele traz bastante informações sobre o filme e várias reviews de pessoas que dão as suas opiniões sobre aquele filme. E você, Bey, quais filmes você indicaria? Bom, vou deixar aqui alguma coisa para todo mundo. A primeira é o Cast Away, o clássico filme do Tom Hanks. É bom porque é um monólogo, então ele conversa sozinho, então mais fácil de acompanhar. E depois é o Notting Hill, com Julia Roberts. É um filme romance clássico, como o Jack tinha falado no início, previsível. E bonito também, um filme bastante bonito. Falando em filme bonito, também temos o Sound of Music, The Secret Garden, que são dois filmes muito tranquilos, muito bonitos de ver, e clássicos de ver também, com inglês bem claro. E claro, para quem gosta um pouquinho mais de aventura, eu adoro Jurassic Park. Todos os filmes do Jurassic Park, que tem um pouquinho mais de aventura, um pouquinho mais de ação. E para quem gosta de drama de época, eu gosto também bastante de um seriado chamado Downton Abbey, que é sobre uma família na Inglaterra durante essa época de transição do nosso mundo, que era início da Primeira Guerra Mundial, e essas pessoas são de uma classe alta, né, de aristocracia, e você consegue ver a mudança da cultura da sociedade devido à Primeira Guerra Mundial, que é muito interessante. E para quem gosta também, tem o Pride and Prejudice. Pode ler o livro antes, como a Jack tinha comentado, é um livro maravilhoso, e assistir tanto o filme, que está no Netflix, ou um minisseriado que foi feito por BBC em 1995. E claro, para as minhas pessoas que gostam de mistério, investigação criminal, existe um documentário, docu-series, mockumentary, eu não sei exatamente como é que classifica, mas está no Netflix também, chamado Unsolved Mysteries. Agora, esse aqui não é muito previsível, tá? Porque tá no nome, Unsolved. Então tem um pouquinho de mistério envolvido, mas tem entrevistas com pessoas reais que foram envolvidas naquele caso. Então tem entrevistas e tem pessoas
falando de uma forma bem natural. Então vale a pena investir ou investigar. Agora queremos saber de você. Você já assistiu ou assiste filmes sem legendas? Indica um filme aqui pra gente! Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you guys! See you next time! See ya! Bye! Bye!